incentiva a leitura infantil. Essa é a proposta que o Ponto de Cultura, projeto Janela Aberta da Casa da Criança e do Adolescente de Valinhos, trouxe com o evento Anima Livro. Em parceria com a editora Adonis e a Sou Cultural, o evento uniu educação com recreação. Distribuição de livros, pintura de rosto, esculturas de balões, palhaços e um contador de histórias foram algumas das atrações que o Anima Livro trouxe aqui para a quadra de esportes do projeto. Ainda na ocasião, a escritora Carmelina de Toledo Pisa distribuiu autógrafos em seu livro Caju, uma história de amor. No enredo, o leitor descobre o valor de uma verdadeira amizade. Ele não é simplesmente um livro de literatura infantil, ele é um sentimento. Quando eu escrevia a Caju, eu passava por uma perda muito grande. E aí hoje, quando a criança lê esse livro, ela sente de leve aquela perda que ela pode ter, ainda pode acontecer com ela. Mas a força da amizade ajuda nos melhores momentos e nos piores também. Mas afinal, o que fazer para incentivar esse hábito, o gosto pelos livros? Eu acredito visitando bibliotecas, a troca entre amigos, entendeu? Eu comprei um livro, a gente emprestar para os outros e fazer isso daí. Eu vejo às vezes lá por casa para o meu sobrinho, você contar uma história e mostrar para ele conseguir entender essa coisa do brincar com o livro e poder tocar. Eu acredito que isso que é muito bacana. A criança precisa conviver com os livros. Então assim, não é só na escola, em casa também. E uma das coisas gostosas para a criança é a contação de histórias. Esta arte de contar histórias é maravilhosa. Então a professora pode contar, mas o pai, a mãe, a avó, o avô pode contar a história. E isso vai tornar a leitura um prazer. Eu tenho que partir dos educadores, porque eu me lembro quando eu era criança, o que me incentivou a ler foi a leitura de histórias em quadrinhos, que hoje tem recursos mais sofisticados, que ilustra melhor e dinamiza e incentiva a criança à leitura. Assim como os pais, a escola, todo mundo da comunidade incentivar essas crianças, que hoje está perdendo um pouquinho devido ao mundo do computador, da informática, né? Então, resgatar um pouquinho essa cultura que está deixando um pouquinho de lado. Uma criança pegar um livro em casa, ler com seus próprios pais, sentar no sofá, discutir aquela leitura que é agradável para todas as crianças. E quando eu vejo uma criança lendo o livro e ela saboreando, praticamente é saborear um livro. Então, para a gente é tudo. A leitura há muito deixou de ser uma simples prática escolar. Ela deve ser iniciada desde a idade mais tenra de uma criança, ou seja, no seio da família. Os pais que estimulam a leitura ensinam seus filhos a desenvolverem atitudes que influenciarão durante a vida adulta. Hoje em dia, cada vez mais, os pais têm menos tempo para as crianças. Acaba implicando tornar uma criança mais televisiva, mais eletrônica. Então, é a dedicação. Os pais, eles têm que ter a dedicação do tempo para a criança, né? Não é só deixar a criança na frente de uma televisão. É isso que a gente quer incentivar os pais também. Trazer a importância do incentivo à leitura para os pais poderem ser exemplo para as crianças também. Às vezes esses pais não tiveram o livro na mão. Tá? Então a gente tem que realmente, às vezes, entender todo esse hábito. Porém, eu acho que o pai é o principal fomentador, assim, apesar de eu não venho de uma família de leitores, só que eu sou uma pessoa que lê bastante. É não proibir, é você realmente, assim,
deixar a criança, se ela consegue ler, acho que a principal função do pai é conseguir incentivar, mesmo que ele não tenha tido essa oportunidade, mas ele conseguir, pelo menos, deixar essa criança livre para poder ter realmente esse caminho da leitura, que é onde abre caminho para a imaginação, caminho para outros mundos e outras fantasias. O pai vendo a criança crescendo, você está vendo primeiro o seu filho lendo a primeira letrinha, é muito gratificante. Você uma criança, você vendo uma criança lendo. Os pais precisavam ter, o pai, a mãe, ter a satisfação de ir a uma livraria com a criança, de ir a um evento literário, um lançamento, para aquela criança começar a ver que ler é maravilhoso, que ler é bom, que ler é sonhar, é encantar. Então, assim, os pais precisavam preparar, e desde pequenininho, viu? Desde criança no colo, pode dar, ela vai olhar o livro, ela vai cheirar o livro, ela vai até tentar lamber o livro, mas isso é muito bom. Através da linguagem simbólica, a literatura pode influenciar na formação da criança. A leitura cumpre hoje a responsabilidade de entreter e divertir e, principalmente, formar na criança uma consciência de mundo.